Olá, gente! Olá, 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 olá! Deixa eu mandar uns aviãozinhos, porque faz tanto tempo que eu não falo com vocês. Que saudade! Como pode melhorar? Como pode melhorar? Como pode melhorar? Como pode melhorar? Mas olha só, a live de hoje é uma live bem objetiva, é uma live bem pocket, é sobre uma consciência muito, muito grandiosa que eu tive nos últimos dias e que eu gostaria muito de compartilhar com você. Então, se você vem chegando aí, vai dando o seu curtir, vai dando o seu likezinho, manda esse aviãozinho aí pra quem você acredita que sabe, pode receber uma contribuição dessa energia. Então, vamos movimentar uma mágica aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 para todos os seres mágicos despertarem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10. Como pode melhorar? Olha só, uma coisa incrível, uma coisa incrível. Oi, Gabi, uma coisa incrível que eu aprendi nas últimas 3 semanas. E por que eu digo nas últimas 3 semanas? Oi, Mari, oi, Bruna. Porque nas últimas 3 semanas eu venho em vários processos com o meu corpo, processos virose, processo de tosse, processo de sinusite, processo de tudo que é coisa, e tudo isso vem com uma força muito grande para trazer consciências. E olha só, a consciência que eu tenho para compartilhar com vocês, e sempre que eu acesso uma consciência muito grandiosa, oi, Tice, vamos fazer uma mágica aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, para todos os seres encontrarem as respostas que procuram. A consciência mais mágica que eu tive nesses últimos dias é que a nossa mente, a nossa cabecinha aqui, ela é uma fábrica criativa. Uma fábrica criativa, como pode melhorar? E olha só, o único propósito da nossa mente é criar. E aí, isso é muito doido, isso é muito incrível, porque a criação que ela faz, ela depende do processo vibracional que você está vivendo. Olha como isso funciona. Oi, Tice! Olha como isso funciona. A tua mente é uma fábrica criativa, ela tá sempre criando alguma coisa. Então, se você por acaso não está usando ela de forma consciente, de forma proposital, sabe? Que mais é possível. Se você não tá usando ela para criar uma vida que funcione para você, para criar diversão, para criar alegria, para criar facilidade, se você não tá usando a sua mente para criar a vida que você deseja, ela está criando algo sozinha. Oi, Dani! Ela está criando algo sozinha. E a criação que ela faz sozinha, sem você estar presente no processo de criação, ela é uma criação baseada nas tuas crenças, nos teus medos, em todas as agendas ocultas, as mentiras ocultas, todas as coisas que você colocou embaixo do tapete durante toda a tua existência. Aquilo que você aprendeu desde criancinha, aquilo que seus pais aprenderam, que todo o teu sistema familiar traz como o norte da tua vida, sabe? Todas as tuas crenças são responsáveis pela tua criação. Então, você sempre tem 2 processos acontecendo. Ou você está criando algo consciente e presente daquilo. Então, eu estou criando aqui um projeto, eu estou criando aqui, eu tenho um sonho, então eu vou direcionar minha criação para isso. Ou, se você não está criando nada, tá? O seu piloto automático assume o controle e o mapa do seu piloto automático, meu bem, adivinha, é fazer merda. Sabe por quê? Porque o mapa do teu piloto automático, ele tá baseado no teu sistema de crenças. E as crenças, meu bem, as crenças só servem para te amarrar. As crenças só servem para limitar você, para controlar até onde você vai. Uma crença serve para controlar você. Então, o que eu sugiro para você é, se você não está usando a sua rica cabecinha para criar possibilidades na tua vida, para criar
objetivos, para criar alvos, para criar caminhos, para criar qualquer que seja a coisa, ela está criando sozinha, junto com o seu piloto automático. E a criação que ela está fazendo sozinha é o que dá origem às inúmeras cacacas que você vive na sua vida. Como pode melhorar? E olha só, isso é muito simples e, na verdade, parece muito difícil. Mas o que acontece simplesmente é que pela manhã, quando você acorda, para você estar presente e para o piloto automático não comandar você, o que você tem que fazer? Você acorda de manhã e você diz assim, bom dia, corpo. Bom dia, corpo. Seu corpo é o seu veículo de criação nessa realidade. Ele foi criado para dar para você todas as possibilidades, ferramentas, tudo o que você requer para fazer a sua criação. Então, bom dia, corpo, ele é seu melhor amigo, convide ele a fazer parte da sua criação. Que maravilhosas criações nós podemos fazer hoje. Fale com o seu corpo, se associe ao seu corpo, faça parte desse processo de criação junto com o seu corpo. Você não precisa excluir ele do processo. A gente geralmente, quando entra nessa parada de consciência, a gente acredita que é só sobre a mente, é só sobre o coração. Vamos sentir, vamos fechar os olhos e deixar o corpo aqui e acessar uma outra dimensão. Não. Consciência sobre o corpo. Quanto mais presente você tá com o seu corpo, quanto mais, sabe, você consegue sentir, perceber o seu corpo, mais consciente você tá. Então, criar nessa realidade é sobre você estar presente com o seu corpo. Como que você está presente com o seu corpo? Você conversa com ele, você chama ele de manhã e diz, bom dia, corpo, vamos acordar, vamos começar a nossa semana, vamos começar o nosso dia. Beleza, show. E aí, durante o dia, a cada meia hora, a cada uma hora, você bota despertar lá no seu celular um lembrete. Bota lá, criar. Bota lá uma frasezinha chave, assim. E quando essa frasezinha despertar, você vai perguntar, corpo, o que eu estou criando aqui? Corpo, o que nós estamos criando? Porque quando você chama o corpo para ele estar presente e você faz essa pergunta, corpo, o que nós estamos criando? Você vai desligar o seu piloto automático. Outra maneira de desligar o seu piloto automático é na classe de barras. A classe de barras proporciona para a gente um processo exclusivo que só acontece na classe de barras para você desligar o piloto automático. Porque às vezes ele toma conta de você e você nem sabe. Sabe quando você almoça e dali meia hora você nem sabe o que você almoçou? Ou quando você tá dirigindo e você chega no lugar e pensa assim, gente, nem me lembro como é que eu cheguei aqui. Essas faltas de memória que a gente confunde às vezes até com uma ausência, isso na verdade é os momentos em que você sai do seu consciente e deixa o piloto automático tomar conta de você. Isso não é legal, né? Porque quem tá criando ali acaba sendo o seu piloto automático. Oi, Bru! A gente tá falando sobre criação, Bru. E foi uma consciência muito linda que eu recebi e que eu escolho compartilhar com todas as pessoas. E eu sintetizo ela em uma única frase, que é: se você não está usando a sua mente para criar uma vida que diverte você, você está usando ela para criar as fantasias que te distraem. Que lindo, né? Eu tive quase uma epifania. E adivinhem vocês, eu estava lavando a louça quando essa frase veio à minha mente. E aí eu comecei a, peraí, deixa eu perceber o que tem aqui pra mim. Porque o que acontece, gente, é que a gente não percebe. A gente não tá presente com as coisas, mas 98% das coisas que passam na nossa cabeça são fantasias, são ilusões, são elementos e artifícios que o nosso piloto automático usa para criar coisas na nossa mente, para criar falatório, para criar bagunça, para criar barulho mental e distrair você daquilo que realmente você poderia estar criando. E essa distração, ela vem do tipo assim, ó, meu Deus, como essa crise tá grande, né? Meu Deus, será que vai entrar dinheiro? Meu Deus, sabe? Porque nós
temos a tendência sempre a buscar fantasiar as coisas ao invés de usar a nossa mente para criar. Nossa mente é uma máquina de criação. Se você não está usando ela para criar diversão, você está usando ela para criar fantasias. Ela não para, ela não dorme, ela não tira férias, ela não para no domingo, ela está sempre criando. Então, uma dica que eu dou para você é: crie coisas que divirtam você. Crie possibilidades que nutrem a sua vida. Porque se você parar de criar, o piloto automático assume e ele começa a criar a bagunça. Repito para vocês. O piloto automático, ele cria a partir de todas as crenças limitantes que ele tem armazenadas lá no HDzinho dele. Se você é um praticante de barras, se você fez classe de barras, fez classe de facelifting, você já limpou seu HD várias vezes, talvez a criação do teu piloto automático seja até, sabe, bacana. Mas a maioria das vezes, a criação do nosso piloto automático tende a ser bagunça, tende a ser distração. Sabe aquela coisa tipo assim, ó, tá, mas aquela pessoa me falou tal coisa, o que será que ele quis dizer com isso? Será que ele tá agindo assim? Será que ele tá pensando assim? Os problemas que a gente cria na nossa vida são 98% das vezes fantasias, criadas pelo nosso piloto automático de autossabotagem, de medo, de autopunição, de autocrítica. Percebe? Você consegue identificar que isso acontece? Porque quando eu tive essa epifania enquanto lavava a louça, eu fiquei assim, ó, uau, como pode melhorar? A gente tem a faca e o queijo na mão. A questão é que a gente muitas vezes, tipo assim, eu não quero estar gastando as minhas lindas calorias, as minhas lindas fibras de colágeno pensando, mas criar não é pensar. A gente aprendeu que pra gente criar alguma coisa, a gente precisa colocar muito esforço. A gente aprendeu lá na escola, a gente aprendeu em casa, que o processo criativo exige concentração, que o processo criativo exige esforço, dedicação. Isso é mentira, meu querida. Isso é ilusão, isso é uma fantasia, isso foi colocado no teu sistema de crenças para que você fosse um criador medíocre, para que você fosse um criador, ó, de merda, entende? E aí, a grande coisa é que a criação, ela é simplesmente o ato de escolher. E aí, por que a gente do Axis, né, quando a gente vai para as classes de barras, quando a gente faz, a gente bota tantos stories, tantas coisas falando sobre perguntas. Faça uma pergunta, porque a pergunta, gente, a pergunta é o processo de criação. A pergunta é o processo de você chamar as possibilidades para você escolher aquilo que te diverte. É muito simples. É tão simples que seja quase beira o ridículo. E aí, sabe o que acontece? A gente não faz. Porque um segundo negócio que foi implantado na nossa cabeça desde que a gente nasceu é que as grandes coisas, as grandes criações, as vidas incríveis, elas são criadas a partir de muita dificuldade. E isso é a maior das mentiras deslavadas que contaram pra gente. E aí, olha só, você que tá assistindo essa live, em algum momento a gente compra essa verdade pra nós e a gente começa a criar a partir do máximo esforço. E aí criar pra gente acaba sendo um processo tão cansativo, porque a gente tem que fazer um monte de coisa, porque a gente tem que, sabe? E não é sobre isso. A criação de qualquer coisa, de um projeto, de uma nova escolha, de uma mudança, de uma possibilidade, ela passa pelo processo de você fazer a pergunta: o que mais é possível aqui? Tô criando. Ao invés de deixar meu piloto automático decidir o que ele acha que é certo a partir das minhas crenças limitadoras, então eu deixo o meu piloto automático cada vez me limitar mais, é limitador, eu simplesmente faço a pergunta: o que mais é possível aqui que eu nunca considerei? Então eu tô criando com tanta facilidade quando eu faço uma simples pergunta. Só que lá no nosso HD,
lá nos nossos registros, nas nossas memórias, existe lá algo que diz: não, isso não funciona, isso é mentira, criar é um processo difícil, criar é um processo doloroso, criar não é para todos, não se meta nisso, criar é para quem é hippie e quer vender sua arte na praia, ou para quem é designer, ou ainda para quem desenha roupas e sites. Como pode melhorar? E tudo que isso traz à tona, tudo que isso aí representa, a gente pode destruir, descriar. E aí, se você tem um enunciado aclarador, que são um conjunto belo de palavras, que é uma bomba energética para destruir toda a limitação que a gente comprou de todo mundo durante toda a nossa existência, a gente faz e destrói, descria. E você faz o enunciado aclarador e destrói essa bagaça, entendeu? E aí, o que acontece? Você simplesmente começa a perceber que a grande maioria das coisas que roda na sua cabecinha são fantasias criadas para distrair você. Oh, como pode melhorar? E o lance todo disso é a gente estar presente no processo. Então, se você daqui a pouco tá começando nesse lance da consciência, vou dizer para você assim, é sempre um papo de maluco. Porque tudo aquilo que a gente aprendeu na escola, que a gente aprendeu, sabe, dentro da sociedade, tende a nos fechar, tende a nos encarcerar e a mostrar pra gente que o processo de criar uma vida incrível é algo difícil. Então, tudo que eu falar pra você que for diferente disso vai parecer um papo de maluco. E tudo que isso traz à tona, você também pode destruir, descriar. Mas, como que eu faço isso? Primeiro, tenha ferramentas. Ferramentas. Vai para uma classe de barras, aprende o enunciado aclarador e toca fogo no parquinho. Porque o enunciado aclarador, ele é como uma bomba atômica, entendeu? Ele é uma bomba atômica de energia que dissolve essas moléculas que tendem a fechar você, engessar você. Porque a minha vida toda, eu não sei você, mas a minha vida toda, é como se essas coisas que as pessoas me falavam fossem, sabe, parece que vão te enrolando, vão te amaranhando, te engessando, te trancando dentro de uma caixinha, para você ser lindinho, bonitinho, educadinho e comportadinha, dentro da caixinha. Quando você pega uma ferramenta como o enunciado aclarador, por exemplo, que é o certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as 9, cultos, garotos, povo de Eléns, é uma frase que não faz sentido nenhum e que tem uma força energética tremenda, que acontece. Você estoura essas amarras com total facilidade. E aí eu fiquei pensando, tá, beleza, se você consegue limpar, dissolver, dissociar uma energia que tá ali desde que você nasceu, ou que era da sua mãe e você pegou pra você, que era da sua avó e você implantou na sua vida, uma limitação, que mais é possível aqui? E aí, gente, eu lavando a louça e fazendo essa pergunta: o que mais é possível aqui? Como eu posso ter mais facilidade com a minha vida? Como eu posso ter mais facilidade no processo de criar coisas, de criar classes, de criar clientes que sejam, sabe, aqueles clientes que te enchem o coração, de criar amigos, pessoas com quem eu quero estar e que eu escolho estar porque eles me nutrem e não pessoas que querem me sugar. E aí, eu fazendo essas perguntas, a consciência chegou pra mim. Agora, como que ela veio? Eu não sei, daqui a pouco foi ali um ser de luz que me soprou no meu ouvido, não sei como isso aconteceu, mas aconteceu. E a frase que sintetiza tudo isso, eu vou repetir pra você, eu até anotei aqui, ó, não tem aqui pra mim não me esquecer. Se você não está usando a sua mente pra se divertir, para criar uma vida que diverte você, você está criando fantasias para se distrair. Como pode melhorar? Eu fiquei assim por vários minutos trabalhando com isso dentro de mim. E aí vinha o tempo todo hoje, compartilha, porque eu sei que para mais pessoas isso vai fazer sentido. Então, Mai, mas então assim, ok, eu quero criar uma casa. Eu simplesmente faço assim, e ela vai aparecer? Talvez não seja tão rápido, porque o tempo e o espaço, eles são diferentes do que nós. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso pra vocês.
Nessa realidade, o tempo e o espaço, eles foram criados para causar uma separação, para a gente achar que a gente tem uma caminhada para trilhar, para a gente se limitar, meio que assim, sabe? Tudo é criado para a gente dar uma paradinha no tempo. Então, ok, só que a energia, isso que a gente emana da nossa cabeça quando a gente cria alguma coisa, ela não tem tempo e espaço. É tipo assim, para Deus não tem hora, sabe? Para o mundo da energia não existe tempo e espaço. Então, ok, eu quero criar uma casa. Vou dar um exemplo bem material, bem prático. Eu escolho criar uma casa, beleza. Então, o que eu faço? Eu trago para minha mente e digo assim, mente, se você tá criando baguncinha, eu vou te dar um trabalho agora. Eu escolho que você crie uma casa. Beleza. Só que aí, por 17 segundos, dizem, tá? Dizem, e eu testei e pra mim funcionou. Por 17 segundos, todos os dias, você faz um exercício de criar na sua cabeça a casa que você escolhe. Você cria como ela vai ser, o tamanho que ela vai ter, as cores, os detalhes, você vai desenhando ela ali na sua mente, por pelo menos 17 segundos. Mai, de onde você tirou isso? Os livros de energia da atração, a lei do segredo, eles falam sobre isso, sobre como você cria quanticamente as coisas. É sobre o pensamento, é sobre você treinar a tua mente para fazer criação de coisas que funcionam para você se divertir. Não é divertido você criar a casa dos teus sonhos? Não é divertido você criar o carro dos teus sonhos, a família dos teus sonhos, o relacionamento dos teus sonhos? Se isso não diverte você, bebê, acho que a gente precisa conversar em particular. A gente precisa conversar, ok. Mas vamos falar disso. Quando você tá distraindo a tua mente, é como se você burlasse o processo da Matrix, entende? Você diz para ela o que ela tem que fazer e ela não pode te desobedecer. A nossa mente, ela é comandada por nós. A não ser que você diga, eu não quero mais lidar com isso, e aí o piloto automático ativa-se. Só que aí, olha a parada só como funciona, de uma forma bem objetiva. Você começa lá, todos os dias, 17 segundos, no mínimo, 17 segundos você faz o exercício de criar a sua casa, ok? Quando você tá criando, você tá consciente, você tá presente, você tá criando para se divertir. Quando você para o exercício, o que acontece? Seu piloto automático começa a dizer assim, viu? Bebê, deixa eu te contar uma coisa. Você lembra lá que você aprendeu que o pobre, ele não pode ter uma casa tão bonita assim? Porque o pobre tem que trabalhar para merecer? Isso é o piloto automático. O piloto automático, ele é sempre baseado, a criação dele, baseada nas crenças limitantes, nos pontos de vista limitantes, nos julgamentos, em toda a bagaça que você aprendeu a vida inteira. E aí, quando você fica mais tempo conscientemente criando e se divertindo com isso, o piloto automático vai ficando cada vez mais defasado. E aí, olha só a dica que eu vou te dar. Você vai e faz uma sessão de barras de Axis para você diminuir as armas que o piloto automático usa contra você. Porque o que as barras de Axis fazem é limpar o armazenamento desses pontos de vista. Você vai tirando eles de dentro da sua cacholinha, você vai tirando eles de dentro das suas memórias conscientes e inconscientes. Aí você vai lá e recebe uma sessão de facelift. E aí você empodera o seu corpo e diz para ele assim, corpo, eu acredito em você. Eu sei que você pode me ajudar. Eu sei que você sabe como que eu vou criar essa casa incrível. Me mostra o caminho. E aí a coisa começa a tomar um rumo diferente. E aí em 6 meses, em 1 ano, a sua casa incrível vai ser criada. Talvez muito melhor do que aquela que você tinha imaginado. Porque sempre o universo está disposto a contribuir com você. A questão toda é que a gente deixa a merda do piloto automático tomar conta da nossa vida e decidir qual é o caminho que a gente vai seguir. Percebe? O que mais é possível aqui que eu não considerei? Então, crie
define uma vida mágica para você a partir do ponto onde você passa mais tempo se divertindo dentro da sua cabeça. Aí eu te pergunto, de 24 horas, quantas horas você se diverte na sua cabeça? Quantas horas é o piloto automático que tá aqui, ó, comandando as tuas ações? E quantas horas são diversão? Porque se você não está criando a vida que te diverte, de novo, você está criando as fantasias que distraem você. E só você é responsável por isso. Ninguém é responsável por criar a vida que é incrível para você. Nem eu, nem Deus, nem o Papa, nem o pastor, nem o diabo A4. Ninguém é responsável. Só você. Só você pode dizer: ok, eu vou comandar esse show, ou ok, eu vou sentar na plateia e assistir o que o piloto automático tá a fim de rodar para mim. Percebe? Então, eu digo para você o seguinte, pega essa live sobre como criar as suas coisas, como criar a sua vida incrível, relacionamentos incríveis, dinheiro incrível. Uau! O que mais é possível? O que mais incrível ainda você pode escolher criar na sua vida? Pega essa live e assiste ela todos os dias. Se é a injeção de ânimo que você precisa, pega esse recurso e injeta na sua veia. Criação de ânimo, quer ver só? Vamos fazer uma mágica aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, para que todos os seres saibam o que eles podem criar. O que mais é possível aqui? E eu te deixo com essa pergunta. O que mais é possível? O que mais é possível que nós nunca, jamais consideramos?